Direto da redação. A Azul é a operadora dos voos, ou era, de Macaé para o Rio de Janeiro, para o Santos Dumont, e também de Campos para o Santos Dumont. Só que a empresa suspendeu todos esses voos. E a Alerj quer saber, quer explicações. Eu vou ao Rio de Janeiro agora ao vivo com Cláudia Freitas, direto do portal Eu Rio, que vai falar conosco sobre essa proposição, esse questionamento da Alerj. Cláudia Freitas, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão ligados no Direto da Redação. Os passageiros que costumavam embarcar no aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, em direção às cidades de Campos e também de Macaé, foram surpreendidos com a extinção desse voo comercial, o que levou a Alerj a cobrar explicações da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, sobre essa extinção desse voo comercial. Nesse requerimento, que foi assinado pelo presidente da Alerj, o deputado estadual André Ceciliano, do PT, o parlamentar destaca a importância desse voo comercial e também diz que a medida ela reflete a falta de coordenação da ANAC na distribuição desses voos, partidas e chegadas, tanto no Santos Dumont quanto no Galeão. Aí, depois disso, a Azul, a empresa Azul, que é responsável por essa rota, se manifestou. Disse que realmente extinguiu essa rota comercial, os voos do Santos Dumont para Campos e Macaé, mas diz que os passageiros que desejarem embarcar para essas duas cidades podem fazer isso através do aeroporto de Viracopos, que fica em São Paulo. Novamente, o deputado estadual André Ceciliano se manifestou durante uma sessão na Alerj e ele considerou essa medida absurda e também inadmissível, porque, segundo ele, vai refletir diretamente na economia do Estado, considerando que essas duas cidades elas são fundamentais, muito importantes para as atividades de produção de petróleo e também das atividades turísticas. Vamos ver o que o deputado André Ceciliano disse. Nós estamos recorrendo à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que é mais uma covardia contra o Estado do Rio de Janeiro. Retirar a ligação Rio, Campos, Rio, Macaé, isso é uma covardia. E o sujeito vai ter que ir lá para São Paulo ou então ir para esses municípios de carro. Então nós estamos perdendo. O Rio de Janeiro não pode perder mais nada. Então nós da Assembleia Legislativa vamos brigar muito para que isso não ocorra. Lembrando, Roberto, que esse requerimento da Alerj, ele veio logo após uma visita do deputado estadual André Ceciliano à cidade de Macaé, que aconteceu na sexta-feira passada por conta das comemorações do aniversário da cidade. Ele se reuniu com vereadores que até fizeram uma homenagem a ele, entregaram uma placa comemorativa e eles conversaram sobre as atividades e desenvolvimento econômico da região e o deputado disse que tem feito, através da sua atuação na Alerj, um esforço muito grande para levar medidas que possam implementar aí as atividades turísticas e relacionadas ao petróleo em Macaé. Lembrando que Macaé é considerada a capital nacional do petróleo, e Campos também tem uma atividade turística muito forte, também relacionada ao petróleo. Então, isso reflete diretamente nessa medida da extinção aí da Azul, desses voos que saíam do Santos Dumont para essas duas cidades, reflete diretamente nessa questão das atividades ali turísticas e do deslocamento aí de todo esse contingente de pessoas, de colaboradores, de empresários em torno da produção de petróleo. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia Freitas, do Portal Eu Rio. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto.
Vamos desdobrar essa informação da Cláudia aqui. Tem um documento que é assinado aí pelo André Siciliano, que é o presidente da LERJ. Esse documento foi encaminhado aí para o pessoal da Azul Linhas Aéreas. Não foi isso? Para o pessoal responder. E o que o pessoal respondeu para o André Siciliano? Que essa questão do voo entre Macaé e Rio de Janeiro, por exemplo, é meia hora de avião. Para quem embarca no aeroporto de Macaé e vai para o Rio de Janeiro. Você vai gastar 25 minutos a 30 minutos de avião. Ele está dizendo que a situação pode ser resolvida pelo aeroporto de Viracopos. Sabe onde que é o aeroporto de Viracopos? Lá no interior de São Paulo. Então o cara, para ir a Macaé, ele teria que primeiro ir a São Paulo, em Viracopos, para depois pegar uma conexão e depois voltar para o Rio de Janeiro. O valor da passagem aumenta, porque eu vou conexão, o valor não é o mesmo. Já é caro, a passagem não é baratinha. Então, olha o que ele está propondo. Olha, e se isso é resposta, bom, está resolvido. O cara quer ir para o Rio de Janeiro, ele vai viajar primeiro, ele vai a São Paulo primeiro, para depois ir voltar para o Rio de Janeiro. É como se o passageiro, a 1001, a empresa de ônibus, para quem está aqui em Rio das Ostras, suspendesse, por exemplo, esse eixo Rio das Ostras, Rio de Janeiro, falar o seguinte: não, nós vamos resolver o problema. Para ir agora para o Rio de Janeiro, o morador de Rio das Ostras, primeiro ele vai lá na cidade de Campos, depois o ônibus vai voltar pela BR-101 e vai para o Rio, leva o morador de Rio das Ostras para o Rio de Janeiro. Um negócio completamente sem sentido. Aí o que a LERJ, com toda razão, está questionando é o seguinte: é que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que concedeu a autorização para a Azul Linhas Aéreas operar nesses voos, é que tem que cobrar agora da Azul Linhas Aéreas a manutenção desses voos. Então a empresa ela só vai operar no momento que tem alta demanda, aquele momento que está tudo bom, que está tudo bacaninho. Isso é uma concessão pública. Aí quando a demanda cai um pouquinho, não, agora vamos fazer um negócio aqui, vamos levar primeiro para São Paulo, para depois levar o pessoal para o Rio de Janeiro. E nós estamos falando de uma gama de passageiros grande, de empresários que estão atuando em Macaé, que atuam na zona especial de negócio de Rio das Ostras. E essas pessoas, muitas vezes, elas precisam se deslocar, porque tem negócios em mais de um lugar ao mesmo tempo. Rio das Ostras tem um shopping agora, que já tem a sua primeira loja âncora anunciada, a Renner. Quem comanda, o executivo dessa empresa, por exemplo, ele tem a presença em 640 pontos pelo Brasil. Ele tem negócio também na Argentina, no mesmo ramo, a loja está na Argentina, está no Uruguai, está em outros países. Então, digamos que ele quer visitar, conhecer a franquia da Renner no Rio das Ostras Plaza Shopping, que vai ser inaugurado no ano que vem, em novembro. Ele precisa de um aeroporto. Então o que ele vai fazer? Ele não vai ter um aeroporto próximo como o de Macaé para pousar em Macaé e chegar até Rio das Ostras e visitar. Ele vai ter, por exemplo, pousar no Santos Dumont, ou sair de carro do Santos Dumont até Rio das Ostras, ou alugar um jato. Vai ter que alugar um jatinho, que carreira não vai ter. Isso inviabiliza negócios. Isso atrapalha, atravanca o crescimento da cidade. A cidade tem que ter transporte, ou a região tem que ter transporte aéreo. Se puder, tem que ter transporte marítimo, mas não é o caso, não tem. Transporte ferroviário moderno, se tiver, também não tem, ok. Mas tem que ter transporte pelo menos aéreo, transporte estrada, tem que ter transporte em modal de ônibus, todo formato de transporte para facilitar a cadeia de negócios. Então não vai poder ter grande investimento na cidade. Um alto executivo, a primeira coisa que ele vai olhar é o seguinte: o portfólio da cidade que ele vai investir. Tem aeroporto? Qual é o aeroporto mais próximo? Rio de Janeiro, é Cabo Frio. Quantas horas ele vai levar para sair desse aeroporto, chegar no lugar? Tem sistema de saúde? Qual é a segurança? Tem segurança? Então tudo isso é levado em conta na hora de se aportar investimento em uma região. Esse posicionamento da Azul só nos demonstra o seguinte: que a nossa região aqui, região dos Lagos, Rio das Ostras, Macaé, com declínio na produção de petróleo na bacia de Campos, que está acontecendo a cada ano, nós deixamos de responder
pela maior parte do petróleo, da produção de petróleo no Brasil, para estar no segundo plano, hoje se deslocou para a Bacia de Santos, para a camada do pré-sal, não está mais na Bacia de Campos. Isso só demonstra que nós estamos perdendo importância econômica. Isso é preocupante. Estamos perdendo importância econômica no plano regional e no plano nacional. E quando você perde importância econômica, você perde pujança econômica, isso afeta o mercado de trabalho, enfraquece a representação política em todas as esferas de poder. Isso nos preocupa muito. Isso é uma sinalização para o que será isso daqui nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, se não tivermos aqui uma classe política com capacidade e altura de buscar investimentos, governantes à altura de reverter esse declínio e buscar alternativas econômicas. Isso preocupa muito. Para de eleger gente desqualificada para governar cidades, porque quem paga é você. Vai pela emoção, não. Às vezes é um bom amigo, às vezes é um bom coleguinha para tomar uma cerveja no boteco, mas é um péssimo representante para a cidade. A cidade precisa de inovação, precisa de gente preparada, de gente capacitada para dar uma virada nesse processo. Porque até aqui os comandantes em chefes nos conduziram para o abismo, para o fracasso. Não souberam, infelizmente, não souberam gastar a fortuna que tiveram em mãos. Muito dinheiro, muito desperdício. Muita gente se enriqueceu, muita gente não foi capaz de criar alternativas para as cidades. Então isso aí, a Azul apenas está nos dizendo isso. Olha, vocês estão lá atrás na fila do pão. Perderam vaga na fila do pão. Lamentavelmente. Tomara que a Alerj consiga reverter essa situação. Tomara.